Pode sim, por favor, Amanda. Gravação iniciada. Bom, pessoal, então, retomando aí, então, a sessão, ainda a pauta da tarde, agora não temos mais citações orais, eu acho que, então, agora o item 21 da pauta. É o doutor Dornelas relatando. Doutor Lisandro relatando. Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidamente. Eu acho Na verdade, que a gente tem o 104 e 105. Os patrões estão aí, Amanda? Do 104 e 105? Sim, já está na sala de espera. Então, nós vamos fazer o 104 e 105. Andou para frente, doutor Lisandro, que vai relatar, então é talento, propaganda e apreciação. São os dois últimos de hoje que a gente tem sustentação oral. Então, é 104 e 105 de apreciação. Amanda, pode convocar o patrono, por favor. Farei a convocação. Item 104 e 105 da pauta do Dr. Lucas, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A convocação foi feita. Obrigado, Amanda. Olá, doutor Lucas, bem-vindo. Olá, senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Doutor Lucas, então vou passar a palavra ao doutor Lisandro, que é o relator dos dois processos. Depois da relatoria só tem 15 minutos, depois ele vai proferir o voto e depois a gente entra em debate e esclarecimento, se for o caso. Então, pessoal, em apreciação, item 104 e 105 da pauta, contribuinte é Talente Propaganda, relatoria do doutor Lisandro, em apreciação, então, 104 e 105. Presidente, é 104, 105 ou é 103, 104? Só para tirar a dúvida. O microfone está fechado, presidente. Doutor Lisandro, é o processo 13989084434, 2011-25. Certo. E o outro? O outro que consta aqui da pauta anotada é o 13896-908433, 2011-81. Tá ótimo, então. Tá? O 103 não consta nenhum tipo de sustentação oral. É o que a gente tem aqui formalizado, 104 e 105. Ok, então. Agora são 4 processos desse mesmo contribuinte, né? De repente, julgo 104 e 105, não sei se os outros dois têm relação. Tem alguma relação, mas tem que ser individual. Não dá pra... Ótimo. E, de qualquer forma, o patrono só pediu sustentação no 104 e 105, então não daria nem para acompanhar os demais, né? Pode fazer só por... Posso começar, presidente? Fica à vontade, presidente, pode começar. Bom, então 104, processo final 25, não é isso, presidente? Processo final 2011-25. Exato. Depois é o final 81, o outro. É. Final 25, final 81. Tudo bem. Bom, trata de recurso voluntário contra a acordo da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade contra deferimento parcial de compensação declarada. Vocês estão me escutando bem? Que eu estou falando do celular. Tá, tudo bem? Estamos. Por bem resumir o litígio, peço venha para reproduzir o relatório da decisão
recorrida. Bom, em linhas gerais, é uma declaração de compensação que foi parcialmente deferida na cidade de origem, por conta de que parte das retenções não foram comprovadas. Como é uma agência de propaganda, existe uma rotina um pouco diferente da regulamentar das outras empresas. A empresa de propaganda é ela que faz a retenção, ela recebe a remuneração e faz o recolhimento do imposto em benefício, vamos dizer assim, né? Em benefício da tomadora do serviço. Apesar de que, na verdade, esse imposto vai beneficiar a agência de propaganda. Mas, diferente das outras empresas que recebem uma remuneração e a empresa pagadora retém o imposto, é a própria agência de propaganda que faz o recolhimento. Então, existe essa diferença. Mas a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de rendimentos, da DIRF, né, da declaração de rendimentos, continua sendo do pagador, apesar de que não é o pagador que recolhe. Então, é um pouquinho diferente. Mas a empresa, no caso, aqui a agência de propaganda, a Talent, ela continua a precisar dessa declaração DIRF do rendimento que foi pago e do imposto que foi retido. Mas é uma coisa que tem que ser feita a 4 mãos, vamos dizer assim. E esse foi o ponto, o nó da questão foi essa, porque a empresa não houve esses recolhimentos em DIRF, então não houve batimento, não tinha como haver batimento eletrônico desses rendimentos. Daí veio a negação. E também a empresa, como é que a Receita Federal sabe desse requerimento? Através da PEDECOMP. Mas a empresa ela fez de uma forma global, ela fez de uma forma única o valor que a beneficiaria. A Talent fez essa informação do imposto, que seria retido, mas na verdade isso foi recolhido. Ela tem o DAF para indicar tudo. Ela fez de forma consolidada. Isso também prejudicou a análise, porque para que haja deferimento de uma restituição, a Receita precisa verificar as receitas, né? Receita por receita, e ver se ela foi oferecida a tributação. Então, também isso não tinha como ter sido feito. Mas, enfim, essas são linhas gerais, tá? Eu vou ler o relatório, o processo é um pouco diferente do que nós geralmente vimos, ele requer... Tá tudo bem aí? Estou vendo um eco do Dornelas. Mas, enfim, eu vou ler aqui. Trata o processo... Fechou o microfone aí para não dar eco. Está dando um eco, acho que é do Dornelas. Bom, trata o presente processo de declaração de compensação, transmitida no número 44, final 4457, e que invoca como direito creditório saldo negativo do imposto de renda no calendário de 2006. O montante do crédito alegado na declaração referida foi utilizado em compensações tratadas nas PERDECOMPs finais aí, 306, 0496 e 7843. As pretensões expressas no PERDECOMP referidas ao limite foram parcialmente acolhidas pela unidade, autoridade administrativa, a qual, em despacho decisório, afirmou que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos. A decisão em comento apresenta as seguintes conclusões. Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que a soma das parcelas de composição do crédito deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto, devido à apuração verificou-se. Aí, bom, aí eu tenho 893 mil de retenções, foi confirmado 203,
Os pagamentos foram integralmente confirmados de estimativas, e esse 9.290 foi uma compensação, não foi confirmado, parece que é um outro processo que está em... Então, mas o principal item seria essa retenção na fonte, mais essa compensação. Vou lá um pouquinho aqui. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda Nacional, alega interessada que, item A, o referido crédito, saldo negativo de imposto de renda do ano calendário 2006, pleiteada pela requerente, é composto basicamente pelos seguintes valores, aí que eu acabei de falar ainda, está no quadro. No que tange ao item I e o item II, item 1 e item 3, a autoridade entendeu que a requerente não tinha direito à apropriação do crédito oriundo do saldo, pois não teria comprovado parte dos impostos. O valor do imposto de renda recolhido pela estimativa não são os tributos realmente, mas meras antecipações. Item E. Os precedentes mencionados afastam a possibilidade de cobrança de estimativa, pois estas se tornaram inexigíveis ao término do exercício, né? Os pagamentos deixam de ter eficácia e está impugnando pelo não pagamento das estimativas depois do encerramento do exercício. Todas as receitas decorrentes, item H, todas as receitas decorrentes de prestação de serviço de propaganda e publicidade foram oferecidas à tributação, sofrendo incidência de imposto de renda na fonte, na forma da legislação. E para demonstrar, traz a cognição processual os comprovantes de recolhimento no total de 553 mil. Demonstrado o recolhimento, o montante referido no item anterior deve compor o saldo negativo de imposto de renda do ano calendário 2006. Ao contrário do sustentado, item J, pela autoridade ACO, as receitas financeiras oriundas das fontes pagadoras de números tais foram declaradas na DIPJ, portanto, oferecidas à tributação. No livro razão, é válida a compensação de estimativa no valor de R$ 9.290. Pede provimento. A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de conformidade, por entender que a interessada declarou apenas 59,67% das receitas financeiras relacionadas aos informes de rendimentos por ela apresentados. Somente foi possível confirmar como parcela de composição de crédito 59,63% das respectivas retenções em fonte. O valor consolidado de retenções declarado pela recorrente não era compatível com as DIFs que deveriam ter sido apresentadas por cada um dos tomadores de seus serviços de propaganda. Não foi possível à autoridade ACO confirmar, através do sistema de consulta, a DIF, as parcelas de composição de crédito. E, portanto, não existe erro na decisão questionada pela interessada, sendo pertinente trazer à colação o comando contido no parágrafo único do artigo 4º da IN 123. A exigência de individualização no PERDECOMP das retenções por fonte pagadora encontra fundamento no disposto do artigo 943, parágrafo 2º do decreto 3.000. A individuação das retenções no PERDECOMP e em DIRF é vital para verificar-se na DIPJ a correspondente o contribuinte ofereceu a receita, se o contribuinte ofereceu a receita respectiva à tributação. Hoje, na determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, somente pode ser utilizado o imposto de renda pago ou retido. A interessada, em concreto, pretende retificar as parcelas de composição do crédito declaradas em PERDECOMP. Então, esse foi o entendimento da DRJ, de que, num primeiro momento, a contribuinte
apresentou esses valores consolidados em PERDECOMP, e depois, já em sede de manifestação de conformidade, ela vem discriminar, e seria uma retificação da PERDECOMP para que sejam examinadas e acolhidas diversas retenções de forma individualizada para cada fonte pagadora, e não a informação expressa na irregular consolidação de valores anteriormente descritos. A retificação do PERDECOMP é possível, mas somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa, disse a DRJ. E a DECOMP, de número 5104, finalzinho 04, relativa à estimativa mensal de R$ 9.290, não foi homologada, bem como não foi acolhida a respectiva manifestação de conformidade no acordo tal. Cientificada a decisão de primeira instância, a interessada expôs recurso voluntário, protocolado em 11 de junho de 2013, em que repete os fundamentos de sua impugnação. Esse é o relatório, presidente. Doutor Lucas, então só tem 15 minutos. Não sei se você vai querer fazer sustentação do 104 e 105 em conjunto, se for o caso, eu só teria direito a 30 minutos. Senão, você pode fazer do 104 e depois do 105. Fica a seu critério aí. Presidente, na verdade, em primeiro lugar, boa tarde, agradeço o relatório. Eu vou fazer dois pontos, na verdade, quero destacar dois pontos, que servirão basicamente para os dois, mas mais focados para o item 104, de final 2011-25, presidente. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é uma identidade, assim como já relatado pelo nosso relator, a identidade que há com estes autos e com o processo 13.896-5750-2010-64. Estes autos, presidente, que eu acabei de citar, ele trata sobre saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2005, sendo que o processo que está agora em julgamento é o ano calendário de 2006. E lá, a composição foi basicamente formada por estimativas mensais recolhidas por DARF, compensações de saldo negativo de períodos anteriores e as retenções da fonte. Ou seja, a discussão, tanto em um processo como em outro, é basicamente a mesma, né? Inclusive, as motivações da defesa foram as mesmas, né? Aqueles autos, eles foram posto a julgamento lá na primeira turma ordinária da 4ª Câmara, e o conselheiro relator, na oportunidade, o doutor Cláudio Camerano, ele até baixou aqueles autos em diligência, e determinou para que a origem ele verificasse as receitas da recorrente, né, no caso em questão que a composição é a mesma para ambos os processos, o presidente, eles foram devidamente computados, né, e postos à tributação. Então, este ponto, inclusive, entendemos que é até, de certa forma, prejudicial, né, para o caso em análise, e então entendemos que seria até prudente esta turma, nestes autos, seguir os passos que a primeira turma da 4ª Câmara seguiu nos outros autos, presidente. Superando este fato, entendemos que há provas o suficiente, juntamos aos autos os DARFs com os recolhimentos, com as retenções, e a DRJ, ela até atestou que há elementos nos autos que possam atestar o direito creditório que a recorrente pleiteia. E só não foi feito isso por uma questão formal, né, ao nosso entender. Então, presidente, brevíssimas palavras, o recorrente requer o provimento do seu recurso voluntário, ou, caso a turma assim entenda, que o mínimo baixe em diligência, seguindo basicamente os passos do outro processo. Doutor Lisandro, pode passar o voto, então. Item 104, e acho que a sustentação do 105 já está feita também. Eu acho que o doutor Lucas pode só acompanhar, a gente segue fazendo o 105 a seguir. Pois é. Esse processo ele guarda mais semelhança, na minha opinião, com o 103 do que com o 105. O 105 eu vou relatar ele separado, tá, presidente? Tá bom. Mas, em relação ao que o patrono falou, esse outro processo de final 64, acho que ele falou isso, não veio para mim, eu não desconheço esse processo, e meu voto não é por diligência. Mas o que acontece? De fato,
como eu relatei, não há como verificar, e como até foi verificado talvez no outro processo, não há como verificar que se é procedente ou não. O contribuinte, ele foi prejudicado pela falta de DIFs, mas ele também apresentou em PERDECOMP um valor consolidado, não havia como fazer essa verificação lá na unidade de origem. A de origem não verificou essa parte do crédito, para toda essa parte, aonde estão esses valores consolidados. E a DRJ, ela também não analisou, ou seja, é um fato completamente novo. Por isso que eu acho que uma diligência não seria, na minha opinião, o melhor caminho aqui, porque eu tenho que abrir todo esse processo a partir do início, como nós temos feito em outras ocasiões, onde há elementos para se verificar, mas a partir da primeira vista, né? Até porque o que acontece aqui é uma decisão eletrônica, foi uma decisão eletrônica. Nesse caso, não tem como fazer um despacho decisório eletrônico, ele tem que ser manual mesmo. Eu tenho que intimar o contribuinte, ele descreva esse valor consolidado, em parte já está até nos autos, verificar se há escrituração das receitas. Não acho que não sigo aquilo que decidiu a DRJ, de que há um novo pedido. Por isso, a DRJ se pautou nisso. Olha, há um novo pedido e a unidade de origem não verificou nada desse pedido que o contribuinte está fazendo, que é agora que ele vem discriminar os componentes, as receitas componentes relativas a essas retenções, que, na verdade, por uma particularidade dessa atividade, o recolhimento é feito pelo próprio recorrente, pela própria empresa de propaganda. Eu concordo nisso, que não dá para fazer, mas não é um novo pedido. O contribuinte está pedindo uma restituição do saldo negativo do calendário de 2006. O pedido é o mesmo, só que os elementos realmente são novos, né? Então, a minha orientação é no sentido da parcial provimento, para baixar o auto de origem, para que ele emita um novo despacho, que vai ser um novo despacho, para verificar esse código, acho que é 8045, que é o código específico das receitas, e a partir daí inaugura um novo processo administrativo para a DRJ também, e vão ser feitos novos ajustes que, porventura, sejam necessários, como o próprio recorrente falou em tribuna, de que há coincidência com outros autos. Há ainda esse valor de R$ 9.290, uma coisa assim, e que depende de um débito pensado em um outro processo que também não está resolvido. Então, eu entendi dessa forma. Dá um eco, assim. Eu vou ler rapidamente o voto, mas, inclusive, o próprio entendimento da DRJ, que eu descrevo no voto, para discordar do fechamento, vamos dizer, da DRJ, do dispositivo, eu já fiz esse resumo também no relatório, mas, em suma, é esse o meu entendimento, é dar parcial provimento para que a unidade de origem supere a irregularidade que aconteceu, ou seja, falta de DIFs, não há DIFs para esse valor, e, de acordo com a jurisprudência até da nossa Câmara Superior, que diz que é possível trazer outros elementos que não aquele gerado pela DIF, aquela comprovante de rendimentos, é possível que se traga outro e se comprove a retenção. E eu acho que há esses elementos no processo, em parte, então caberia um novo despacho decisório, já superando isso, e superando também o fato de que a PERDECOMP também, nesse particular, foi informado de forma consolidada. Bom, então, indo para o voto, 104, né? Me perdi, porque são vários processos, e tem mais, inclusive, 2 que vão ser só mês que vem, que eu acabei não trazendo, mas não é esse meio 4, é esse final 64.
Bom, então, o processo é a declaração de compensação, né? O despacho decisório deferiu parcialmente, né, a retenção, em manifestação de conformidade, a recorrente alega ter direito ao crédito adicional referente a recolhimento que efetuara via DAFES. Então, é esse aí que é o X da questão aqui para o CARF, né? É esse final, código 8045, que foi DAFES da recorrente. Ela recolheu, ela traz esses elementos, né? A DRJ entendeu que a recolhente não cumpriu as formalidades relativas à declaração de compensação ao informar recolhimento consolidado, e não por anunciante, e adiciona que a falta de DIFES das fontes pagadoras impossibilitava a confirmação de cada retenção que compunha o crédito adicional, e aduz ainda não haver confirmação de que as receitas correspondentes ao crédito foram de fato declaradas na DIPJ do exercício. A respeito da DECOMP 5104, relativa à estimativa do mês de fevereiro, aquele valor R$ 9.209, a DRJ afirma que essa não foi homologada, bem como não foi acolhida nos autos de um outro processo. Agora que eu entendi, esse é o processo 64, não é isso? Agora eu entendi. Esse é o processo do recolhimento, né, que estava na dependência de uma compensação. Pronto. Então, não é o mesmo, não é o que eu estou julgando aqui, e o que foi julgado lá na outra turma, o relator do Tocamerano, é o mesmo no calendário, mas é o mesmo, mas são assuntos diferentes, né? Esse aqui é esse código 8045, e lá foi uma compensação. Resta claro que as informações da declaração de compensação não foram apresentadas na forma regulamentar, visto que a recorrente informou o valor consolidado de cotina na fonte, quando deveria informar o valor de IRF por anunciante tomador de serviço de propaganda. Também na DIPJ, este mesmo montante recolhido pela recorrente consta como parte de valor consolidado no seu CNPJ, quando deveria identificar cada um dos anunciantes a que se refere o recolhimento e a respectiva receita de serviços recebida. Tais infrações impediram o tratamento computacional do requerimento de restituição e constaram como motivo para a improcedência da manifestação de inconformidade da DRJ. Dispôs a decisão de primeira instância que analisar o crédito com os documentos apresentados importaria em analisar novo pedido de restituição, pois configuraria a retificação da PERDECOMP original. Assim motivou a decisão de piso. Peço venha para pular o que eu só colei aqui para ficar bem claro do que se trata, mas como já está resumido, eu vou logo lá para o final do voto. O apoio caiu, presidente. Só uma chamada. Não, tá. Tá aqui, Lucas. Eu estou vendo ele aqui na esquerda, não? Não, caiu mesmo. Eu tô vendo ele aqui em cima. Amanda? Porque para elas eu acho que está aquela tela congelada que não funciona. Para a gente ele já caiu. Hoje É complicado. os problemas do sistema. Será que ela vai entrar novamente? Ou talvez fosse melhor todo mundo sair e entrar. Eu queria sair e entrar, porque eu tô cheio de tela no meu... Não, mas não pode interromper o julgamento. Mas não me pega.
gravação tá ok, né? Teve aquele problema de som, né? Hoje também, quando eu estava falando, vocês não ouviram. Então não tem como garantir que pegou meu som 100%. Porque teve uma hora que eu quis falar. Giovanna não é gravando? Eu tô gravando, a minha gravação tá ok. Só tô com a telinha toda poluída, né? Assim, cheia de outras telas, mas tá gravando. Esse que é o problema, né? Essa poluição da tela. Eu tô gravando também, eu só não garanto que o som, porque teve uma hora que eu fui falar e não saiu o áudio, né? Eu acho que o som do meu tá bom. E assim, vai garantir a publicidade da sessão, tá garantida, entendeu? A integridade, apesar de que a tela não tá das melhores. Né? Mas agora o Lucas tá ok, né, Lucas? Não sei se algum trecho ficou fora, né? Mas agora eu acredito que sim. Tá bom, então, pessoal, estão retomando o julgamento, então, autorizado, acho que pode continuar o relatório. O voto. A gente vai subir esse vídeo depois. Voto do 84. Eu estou na página 8 da minuta, e eu concluo, né? Não se pode concluir que houve alteração do crédito requerido. A recorrente continua a requerer o saldo negativo de imposto de renda no calendário 2006. O que caberia seria intimar a recorrente a discriminar o valor retido. Na verdade, esse valor já está acho que integralmente nos autos, mas acho que caberia uma intimação aqui, informado inicialmente de forma consolidada e intimar a apresentar a relação de tomador de serviços a que compete cada parcela de imposto de renda, após verificar a disponibilidade do recolhimento, em DAF, né, ou imposto de renda retido, na fonte, como queira, e a declaração e escrituração da receita correspondente. E, enfim, calcular eventual crédito correspondente ao ajuste do imposto de renda do período. Código, faltou escrever aqui, tá, presidente? Código 8045, referente às retenções Código 8045, que é o que consta desses autos. Na apuração de imposto de renda, a pessoa jurídica poderá deduzir o imposto de renda devido do imposto de renda devido, o valor do imposto retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes segundo súmula CARF 80. Esse CARF já decidiu que o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto de retido na fonte incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar por mais outros meios a seu dispor que efetivamente sofreu as retenções que alega. Esse voto aqui eu vou me permitir pular as disposições legais, né? E vou aqui já para a página 10. Desta forma, reputo necessário outro despacho decisório que analise as provas carreadas pela recorrente e conclua se há recolhimento de imposto de renda, mesmo que efetuada pela recorrente por conta e ordem das contratadas, com uma antecipação de imposto de renda do exercício 2007 a 2006, e se as receitas correspondentes ao crédito foram de fato declaradas na DIPJ do mesmo exercício, como prevê o artigo 2º, parágrafo 4º da inciso 2 da Lei 9.430. Aí eu vou falar aqui sobre a diligência que o patrono adiantou. A respeito da DECUMP final 5104, relativa à estimativa mensal do mês de fevereiro, um valor de 9.290, essa não foi homologada, bem como não foi acolhida a respectiva inconformidade. Já nesse CARF, o julgamento respectivo foi convertido em diligência ainda não cumprida, o que impediria a pronúncia sobre o crédito respectivo nesse momento. Por todo exposto, o presente voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno à unidade de origem para que intime com o recorrente apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios e analisa a liquidez do indébito referente às retenções e prolate nova decisão, iniciando-se novo rito processual. Como voto, presidente. Então, pelo fato de ser um primeiro despacho decisório, ser um despacho eletrônico, é que eu optei por esse meio termo aqui.
dar um parcial provimento. Eu só vejo só a questão, conselheiro Lisandro, de a gente usar essa expressão novo despacho, porque a gente tem usado aquela coisa do despacho complementar para evitar qualquer alegação de depois da homologação tácita, até porque a gente está fazendo isso em benefício do contribuinte, né? Então, assim, é só essa ressalva que eu faço aí. Vou colocar despacho, porque decisão. Despacho que a gente tem chamado de um despacho decisório complementar. É como se fosse assim, aquele primeiro despacho decisório não aprofundou porque não tinha toda a informação necessária, como a discriminação dos fontes. Então, na verdade, ele vai fazer um despacho complementar em relação àquele. Ele ia complementar mesmo, ele ia complementar porque, inclusive, essa questão da retenção, das retenções compensadas, vamos dizer assim, das estimativas compensadas, não estão nesses autos aqui, é um outro auto. Então, vai ter que ser realmente complementar, inicialmente decidido. Então, está claro, pessoal? Sim. Utilizando, acho que abrir uma outra seara de nova comprovação quanto a essas retenções. Basicamente, porque o despacho originário foi eletrônico, então vai começar o rito todo de novo, mas à luz de uma intimação e não de um despacho eletrônico quanto a essas fontes retidas. Acho que é isso, basicamente. Então, o provimento é parcial que está propondo. Ele já trouxe elementos, tá, presidente? Ele não se furtou a trazer os elementos, só que não foi verificado, né? Então, pode ser que esse seja necessário, eu não tenho certeza, que eu não entrei no mérito, eu não tenho certeza se vai ser necessário nova intimação, por isso que eu me antecipei e adicionei a opção para uma nova intimação. A minha dúvida é só, Lissandro, por que não diligência? Ele trouxe esses elementos no decorrer do processo. Eu acho que aqui... Porque você falou que não ia pelo outro caminho que o Cameron fez. Não, é porque por isso, eu não optei pela diligência. Estou tentando justificar que eu não optei por uma diligência. Seria um meio termo da uma diligência ou negar, na verdade, porque, na verdade, houve uma total desobediência das normas, não só por parte dos tomadores, como por parte do contribuinte, que ele não permitiu, vamos dizer, a unidade de origem lá no início, a verificação. Só que a unidade de origem também não intimou. Esse processo, acho que, na minha opinião, teria que ser manual. Entendeu? Então, o processo não se iniciou. E eu acho que dar parcial provimento está de acordo com o entendimento que a gente já vem tomando aqui em processos bem parecidos. Eu só queria entender um pouquinho, porque é o seguinte, porque inicia, igual eu falei com o Lucas naquela hora, inicia o procedimento com a impugnação. O que aconteceu atrás. A partir do momento que inicia o processo administrativo, aí você concorda ou não, se pode ou não produzir prova depois da impugnação, aí é outra história. Mas aqui, o contribuinte, ele pode ter um comportamento lá e que não permitiu a homologação, depois, na impugnação, traz os elementos e a gente julgar aqui, está aqui para isso, inclusive. Aí, por isso que eu acabei falando aquela consideração do Lucas. Mas, no caso aqui, me parece que ele produziu isso em recurso, né? Em recurso contribuinte. Por que não diligência para a gente ganhar tempo Se a turma decidir mudar o entendimento que vem julgando, eu mudo. A gente começa a fazer diligência, eu faço. Mas eu acho que esse entendimento aqui da passou por frente não está diferindo de vários outros processos que a turma tem decidido entrar. Qual é o obstáculo, então? Em caso de PRDCOMPs eletrônicas. Esse é um tipo de caso. Mas qual é o obstáculo que você visualizou aí que o despacho decisório não avançou no mérito? Porque foi eletrônico, não houve intimação. Se tivesse havido uma intimação, o meu voto seria por negar provimento. Se houvesse uma intimação prévia, despacho foi explicando a inconsistência, como eu já vi em outros casos, mesmo sendo despacho eletrônico, às vezes a Receita intima o contribuinte. Se houvesse... Eu estou entendendo, Lisandro. O despacho foi a questão da DPJ, foi isso que eu entendi? Não, o valor que ele quer se beneficiar das retenções dos serviços de propaganda, ele recolheu de forma consolidada, ele recolheu. E na PRDCOMP colocou o CNPJ dele. Então, o eletrônico
nunca ia deferir para ele. Eletronicamente não ia deferir, porque o computador vai ver... Ele trouxe as provas... Não, mas olha só, mas isso não é um obstáculo, gente. São coisas diferentes. A gente não é entendimento consolidado, não, Lisandro. Desculpe. Eu insisti nesse assunto. Não, veja só. Recolhimentos consolidado. Ele mesmo diz que foi consolidado. Ele admite isso. Veja assim, houve erro na confecção da DPJ. Vamos tentar deixar assim uma coisa mais didática. Houve erro. Aí ele trouxe prova no decorrer do processo administrativo a fim de comprovar esse erro para que o crédito dele seja reconhecido. Isso não é questão... E lá, no despacho inicial, ele não se eximiu ele não teve nenhum obstáculo. Ele simplesmente não teve como bater porque a DPJ estava equivocada, estava errada. Mas ele trouxe... porque se eu aqui não admito nem a DCTF como documento necessário ao extremo para que o senhor reconheça crédito, e se eu permito que o contribuinte comprove através de documentos, me pareceu aí que o equívoco lá, a decisão lá foi por causa do DPJ. Ficou meramente em equívocos da DPJ. DCTF aqui é saldo negativo. Eu estou entendendo que é mais caso de diligência do que... Não entendo. Eu entendo que está bem de acordo com os outros processos que nós temos dado esse fechamento e dá parcial provimento, quando há um processo de perde a compra eletrônica, um despacho eletrônico que não analisou os elementos. A unidade de origem não teve essa oportunidade, mas agora pode ter, através de um despacho complementar. Dornelas, talvez nesse caso tenha uma diferença, assim, porque ele já trouxe a documentação na impugnação. Só que essa mesma documentação que está aqui já tem na impugnação. Não foi que a DRJ considerou suficiente, a DRJ só falou que ele não podia mais ter feito aquilo, que isso equivale a uma retificação e depois de ter sido emitida uma decisão administrativa na unidade de origem, não podia retificar. Então, na verdade, é um pouco diferente daquele caso que ele vai num crescente, né? Que ele traz a documentação, aí a DRJ, não, beleza, eu supero o erro e vou analisar a documentação, mas não é suficiente porque falta isso. Aí ele vem no recurso voluntário e traz o que está faltando. Aí a gente não vai para o início, a gente vai baixa diligência, se a gente acha que pode ser suficiente. Eu acho que o que o conselheiro Lisandro está querendo dizer é justamente que a unidade de origem não teve a oportunidade de analisar porque a informação que estava não conseguia passar no processamento eletrônico, como foi colocado, então ela não entrou no mérito. A DRJ achou que não podia retificar, digamos, não entrou no mérito, já com a documentação do processo, chega aqui a mesma documentação do processo, aí o conselheiro Lisandro está dizendo, não, eu vou... Deixa a unidade de origem analisada do zero, esse troço aí, o mérito. Entendi. Não, aí tudo bem, é um obstáculo realmente que poderia ser superado pela DRJ com as provas dos autos. Não superou, a gente está dando espaço, está pedindo que se faça espaço complementar ao invés de anular a decisão da DRJ. Isso. Até porque foi entendimento da RJ, né? A valoração das provas. Ele criou um obstáculo, né? Ele criou um obstáculo, ele achou que não podia mais. Aí ficar naquela discussão nossa aqui das passadas, se seria realmente mandar lá para baixo ou ficar na RJ, porque quem criou esse obstáculo foi a DRJ. Mas no caso aí, também teve um obstáculo criado pela DRF, que analisou o pleito mediante despacho eletrônico, né? Então, eu acho que está certo mesmo. Há um obstáculo para ser dado provimento parcial e encaminhar o processo para a DRF, conforme nós decidimos aqui. É isso? Eu tenho uma outra dúvida também, com relação à estimativa de fevereiro de 2006, que foi paga em outro Perdecomp, né? Que está sendo analisado, acho que foi isso que bastou em diligência e tal. Não seria o caso aqui de adotar o parecer COSIT 2 de 2018? Que trata da questão porque é saldo negativo, né?
Ô, Bárbara, porque vai ficar uma decisão talvez Frankenstein, entendeu? Essa decisão a gente reconhece uma parte do crédito, mas o crédito vai ser reanalisado o mérito do zero. Então, na realidade, o que é que vai acontecer na unidade de origem? A unidade de origem, talvez quando ela reavaliar todo o crédito, que ela fez um despacho eletrônico, talvez na unidade de origem ele já aplique o parecer. Se ele não aplicar o parecer, o contribuinte pode chegar e entrar com a manifestação em conformidade, que a DRJ vai analisar se aplica ou não aplica, e aí segue, eu acho, sabe? Porque se não aplica, eu não posso pedir para emitir um novo despacho decisório dizendo, olha, agora já considero estimativa porque eu aplico, entendeu? Fica meio... Então, Não, tudo bem. e caso a unidade de origem não aplique o parecer, caso essa estimativa já pode ter sido quitada de alguma forma, a gente nem sabe, a unidade de origem vai poder até olhar isso hoje como está essa estimativa. E pode ser que ela leve em consideração até por pagamento, a gente não sabe. Então, eu acho que essa análise dessa estimativa, eu acho que ela vai, nesse novo rito que ele vai seguir, eu acho que tem opções de analisar, entendeu? Tá claro. Agora, essa análise aí abrangente com a estimativa está clara? E eu não sei, né? Eu achei que esse trouxa do exemplo... Eu me referi ao processo 64, dizendo que não dava para, quando eu não sou o estado da diligência, eu não ia me manifestar. Exatamente. O problema é que o voto do Oliveira está circunscrevendo a atuação da unidade de origem ao intuito de regar a fonte. Se você pensar aqui, ele não vai fazer nada contra a estimativa compensada. Não é não? Por exemplo, pelo teor do seu voto, você não vai provocar a unidade de origem para falar de parecer normativo COSIT ou não. Até o penúltimo parágrafo, isso fica bem claro, o penúltimo parágrafo do voto do relator. Diz, não foi colhida. Já nesse caso, o entrou com pedido de diligência, ele não cumpriu, o que impediria a pronúncia sobre o crédito respectivo, entendeu, doutor Giovanni? Eu estou achando que não está abrangido nesse voto do doutor Lisandro essa questão, não. Na verdade, o que o conselheiro Lisandro está dizendo é eu não vou me pronunciar, o que impediria a pronúncia. Então, tipo assim, eu não vou me pronunciar porque eu não sei nem qual a consequência disso. Então, sim, eu acho que, só para ficar mais claro, eu tenho que dizer que esse novo despacho decisório tem que abranger todo o crédito, a análise de todo o crédito, não só do fonte, como também da estimativa, porque aí a unidade de origem já vai ter provavelmente condições de saber o que aconteceu com essa estimativa. Mas a gente quer revolver essa estimativa ou não? A gente não revolve normalmente. Eu gostaria, porque e se essa resolução conseguir compensar? Porque veja, a gente está num outro processo de mesma instância, né, para confirmar ou não a homologação da estimativa. Se no processo final 2010-64 a estimativa for homologada de fato, ela devia não esse saldo negativo que a gente está analisando. Mesmo se não for homologado, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: sem nenhum momento revolve isso na unidade de origem. O que a gente faz aqui normalmente? A gente se obresta e a decisão que vem do 2010-64 a gente acede aqui. Isso que a gente tem feito. A gente diz o seguinte: olha, tem um outro processo aqui pendente de julgamento, foi convertido em diligência, então eu se obresta e espero resolver aquele lá para resolver aqui. Isso que a gente tem feito nos casos normais, estimativo. Em nenhum momento eu volto para a origem para falar de novo sobre isso. Em nenhum momento. Entendeu? Eu estou falando assim, o que pode acontecer é o seguinte: depois que ele volte, aí sim a gente pode se manifestar, mas a gente vai se manifestar vinculado a esse outro, entendeu? O trabalho está dizendo que caberia a gente se manifestar sobre esse montante. Eu acho que não. Nem em nenhum outro julgamento a gente se manifestou. Eu acho que a gente não deve se manifestar sobre esse montante. Mas eu acho que a gente não deve, mas eu acho que a unidade de origem tem que se manifestar sobre esse montante. Ela vai falar que está no CARF. Já passou pela instância daqui, já está no CARF. Não. Ele não vai se manifestar sobre o processo 2010-64. Ele vai aplicar 1064 no nosso processo. É diferente, ele não vai se manifestar naquele... É como se fosse assim, então eu vou sobrestar aqui até eu terminar o 2010-64
para depois mandar ele descer para fazer análise do fonte? Não. O que eu acho é o seguinte, não caberia ele fazer nada quanto a isso. Esse processo, quando voltar aqui, cabe ao CARF se manifestar sobre 2010-64. Eu não posso voltar ao 2010-64 com uma etapa processual anterior, doutor Giovanni. Essa estimativa pode ser julgada com parecer normativo 12, com o que seja, mas a partir do CARF, entendeu? Não a partir do DRJ da origem. Já teve essa etapa lá. Essa negativa de estimativa compensada já foi dada lá, entendeu? Essa estimativa, você está dizendo o seguinte, olha, o 2010-64 ele já julgou em sede de preparador e de DRJ. Já foi apreciado, entendeu? Não estou dizendo que a gente vai esperar o CARF resolver para baixar essa outra parcela em diligência, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, não cabe uma nova apreciação desse parecer 2 ou de compensação, não, que não seja desse outro processo. Dessa estimativa, obviamente, do nosso, da outra parcela pode falar, entendeu? É assim que a gente tem feito. A gente fala o seguinte, olha, estimativa compensada e compensada negativa. Está em outro processo, vamos esperar resolver. O que resolver lá, a gente acarta. É isso que a gente tem feito. Aqui tem que ser a mesma coisa, entendeu? Tem que ser a mesma coisa. Aí tem gente que aí, por exemplo, tem gente, doutora Bárbara, que faz o seguinte, já teve o doutor Sérgio Abelson, acho que volta assim, ele não vota por esse sobrestamento. Ele diz o seguinte, olha, eu acato o parecer 2, então eu já teria como garantido para o contribuinte esse montante aqui da estimativa compensada. Mas o problema é que a gente não pode dar isso desde já, porque tem outra parcela que a gente não sabe o que vai dar. Parcela da retenção de fonte. Quem tem que diligenciar aí vem, entendeu? Mas eu digo o seguinte, não pode a preparadora falar sobre isso 2010-64 mais. Isso não. Coisa que a gente não pode dar aqui. Se ela participar de 2, pode aqui. Você não pode dizer o seguinte, ô preparadora, você fale sobre algo que está no CARF, eu acho que não poderia, entendeu? Por isso eu estou dizendo, não se pronunciou até. Ele diz, olha, está em outro processo, está no CARF. Não vamos pronunciar sobre isso. Vamos limitar por dinheiro na fonte. Não está abrangido no despacho dele isso. Isso que eu quis dizer. Essa manifestação da preparadora sobre a estimativa compensada que está em julgamento no CARF, não está aqui. E nem eu acho que deveria estar. Mas eu quis dizer que, se você fizer essa desenho, a preparadora vai falar sobre isso, não pode falar mais. Mas eu não sei. Se vocês acham que pode falar, ele tem um jeito de ajeitar esse despacho, porque mesmo que esse despacho não está dizendo isso. Esse despacho que vai pegar a fonte, vai olhar se teve recolhimento próprio ou não, vai desconsiderar o discurso eletrônico, vai ver, olha, a fonte é tanto. Vai fazer uma estimativa compensada. Eu acho que se for um despacho decisório complementar, como a gente tem feito, é para ele analisar o saldo negativo como todo. Senão ele teria que talvez fosse melhor, como disse o Ronaldo, baixar a diligência para analisar o fonte especificamente. Porque o despacho decisório complementar para abrir um novo rito processual para discutir só o fonte, a gente teria que decidir já alguma coisa em relação à parcela da estimativa aqui. É isso que eu estou dizendo, ia ficar um acórdão Frankenstein. Se vai voltar para a unidade de origem e vai zerar, ela vai emitir um despacho decisório que a gente não chama de novo, mas é complementar, ele vai avaliar o quê? O saldo negativo de 2006, vai analisar a questão do fonte e vai ter que analisar, vai ter que enfrentar a questão da estimativa. E a questão da estimativa, quando ele for enfrentar, no dia que ele for fazer esse despacho decisório, sei lá, daqui que isso desse chega na unidade de origem daqui a 2 semanas, ele vai dizer, eita, essa estimativa, como está? Objeto de compensação. Compensação foi homologada, não foi? Ah, foi para o CARF, baixou a diligência reconheceu. Ele reconhece ou não, eu não tenho como dizer que se manifeste no despacho complementar só sobre o fonte, entendeu? Doutor Lucas quer falar, já vou dar palavra, vou esclarecimento de fato. Presidente, sim, esclarecimento de fato, justamente sobre este outro caso, o 2010-64, só para deixar claro que a negativa da estimativa neste outro processo, a fundamentação da origem, foi a mesma nestes autos. Por isso que lá o doutor Camerano falou, olha, há elementos nos autos baixa vigência. A fundamentação da negativa, tanto destes autos como dos outros, foi a mesma. Só para registrar, presidente. Obrigado. É só porque eu acho o seguinte, veja bem, como é que você... Ok, ele vai falar sobre tudo lá, muito bem. Mas como é que você vai brecar de não ter uma decisão inconsistente entre esse novo rito e esse que já está no cargo desse outro montante?
Você vai dar 2 contenciosos? Ou você vai agir sobre esse outro processo? Não, se tiver uma decisão inconsistente, o que seria uma decisão inconsistente? A unidade de origem analisa o fonte, reconhece um valor X de fonte e chega na parte da estimativa e diz, não reconheço. Não reconheço. Aí a gente não está abrindo o novo rito do PAF. Mas tudo bem. E o que aí o contribuinte questiona a compensação da estimativa, questiona a aplicação do parecer. E o que vai acontecer com a decisão 2010-64? Qual é o efeito dela? Eu não sei o que a unidade de origem vai decidir, porque ele vai emitir um outro baixo. Não, do 64 está convertido em diligência já. Está no CARF esse processo. Essa é outra decisão, vai ter uma outra decisão da 1401. Sim, mas são independentes o processo. O 2010-64... Mas você não está querendo que ele faça sobre essa parcela de novo aqui? Vai falar sobre 2 vezes sobre a mesma parcela? O que eu estou entendendo é que a estimativa, no valor de 9 mil e pouco, que compõe o saldo negativo de 2006, seria objeto de compensação no processo final 2010-64, que foi baixado em diligência. E que a unidade de origem vai concluir de alguma forma lá, que vai voltar para o CARF, e o CARF vai decidir se compensou ou não compensou, certo? Aí isso chega para a unidade de origem. O nosso processo chega na unidade de origem. A unidade de origem vai ver, o fonte existe ou não existe. Essa estimativa que compõe o saldo negativo 2006, ela está pendente de análise no CAF. Eu vou aplicar o parecer, considero. Aí a unidade de origem diz, não vou aplicar o parecer e vou excluir do saldo negativo. Beleza. Vai emitir o despacho decisório complementar que ou ela considerou a estimativa ou ela não considerou. Eu não sei como a unidade de origem vai se manifestar. Só concluindo. Aí depois o contribuinte vai ser cientificado desse despacho decisório no nosso processo, que, digamos, desconsiderou a estimativa. O contribuinte vai chegar e vai dizer, olha, deveria ter considerado, olha o parecer normativo. A DRJ vai se manifestar acerca disso. Se a DRJ julgar improcedente, ele vai recorrer para o CAF e a gente pode estar analisando isso aqui no novo rito. Tá bom. E os 9 mil que está sendo analisado no 2010-64, você está analisando de novo? Eu não sei, porque a outra análise, a análise da estimativa é se a estimativa foi compensada ou não naquele processo. Mas são vinculados, doutor. A gente vincula aqui. Não é assim de... Aqui, vou fazer uma análise aqui, porque aqui é saldo negativo, porque é estimativa. Tanto que a gente vincula todos os processos aqui. A gente sempre vinculou os processos aqui. A gente sempre vinculou o processo do saldo negativo ao 2010-64. A gente se prestou para esperar. Tem feito isso todo o julgamento. Agora a gente vai dizer que é independente. Isso aqui eu não estou entendendo. Na verdade, eu só vou saber se eu vou sobrestar ou não quando o novo rito processual chegar e esse processo voltar para a gente. Se voltar, pode ser que ele não volte. Se a turma decidir se vai manifestar, eu posso adicionar um parágrafo sem problema nenhum, mas eu acho que é o que a Giovana falou. Eu só vou saber atinar para a extensão do processo quando eu voltar. Se a turma quiser que vai de olho. E se voltar, isso pode morrer na origem, isso pode morrer lá na origem. Eu acho que essa parcial não deveria nem ser reanalisada, é isso que eu acho. Não dá então, fazer 2 decisões, uma para a fonte e outra para... Não, mas a gente... Tudo faz parte do crédito só, eles compõem o crédito. Sim, mas essa parcial do crédito está sendo analisada em outro lugar. Isso aqui é o problema. Ele está tendo 2 contenciosos contra essa parcial de R$9 mil. Isso é bem claro. Bem claro. Ele está tendo 2 contenciosos dessa parcela. Um no 2010-64 e outro aqui agora que vai ser inaugurado com esse despacho. Não. Eu vou pedir licença. Eu queria... essa estimativa está sendo compensada no processo 2010-64 com algum outro crédito que eu não sei a origem, é diferente. Aqui a gente está pegando o saldo negativo de 2006
para compensar com os débitos. Eu ia pedir licença, presidente, para pedir para o patrono esclarecer se essa estimativa, qual é o crédito objeto do processo 2010-64, porque pelo que eu estou entendendo, a gente está analisando aqui o saldo negativo de 2006, e essa estimativa que compõe o saldo negativo de 2006, ela estaria sendo compensada nesse outro processo com o saldo negativo de 2005. Então, o que está sendo discutido no processo 2010-64 é a existência do saldo negativo de 2005, que parte dele seria usado para compensar a estimativa do ano calendário 2006. Esse é uma análise. Aqui o que eu estou analisando é esse saldo negativo de 2006, que eu vou compensar outros débitos, existe uma questão de prejudicialidade em relação à dependência? Existe. Mas eu não estou analisando o mesmo crédito duas vezes. No processo 2010-64, que eu estou analisando, se o patrono puder confirmar, eu estou analisando o saldo negativo de 2005. Aqui eu estou analisando o saldo negativo de 2006. Essa prejudicialidade, como ela vai estar, eu só vou saber quando esse despacho complementar for emitido e, porventura, esse processo novamente chegue aqui para a gente. Pode ser que nem chegue. Pode ser que nem chegue, exato. Pode ser que nem chegue. Mas pode chegar e você já não querer fazer o que foi feito no outro caso. Não tem que ter problema. Pode ser que volte a redigir para o ano 2010-64, se decida de a história de uma forma lá, ele vai dizer, não, mas não é assim, eu vou respeitar efetivamente. Entendeu? Vai gerar esse problema. Se abre flanco para que haja divergência das decisões. A gente não deixa essa divergência. A gente diz assim, olha, vamos sobrestar até que seja definido em 2010-64 e depois a gente resolve aqui efetivamente. Sempre feito efetivamente. Esse caso que eu estou dizendo é o seguinte, vai se deixar 2010-64 andar. E vai voltar para cá quando ele já estiver pronto. Eu nem sei se já vai ter sido cobrado, se não vai efetivamente. É um problema diferente do que a gente tem anotado. Aí você vai dizer, mas é porque não dá para sobrestar, para só baixar em diligência quando voltar. Que pode fazer, talvez a gente não tenha visto uma diligência, entendeu? E depois volta a sua opinião é no sentido de que caberia um parágrafo para que após o despacho decisório sobreste esse processo? Isso? Ou que seja vinculado de alguma forma à decisão que em todas as verifique e reflita no saldo o decidido. Eu posso colocar tranquilamente, presidente. Não tem problema nenhum. Antônio, pode pôr. Se todos concordarem. Eu concordo, eu achei que isso para mim é lógico, o que eu estou discutindo aqui o tempo todo é isso, que a unidade de origem, quando for analisar, ela vai ter que olhar o resultado do outro processo. Mas isso não estava escrito. Não, mas eu ponho. Onde eu coloquei lá que eu não vou me manifestar, onde eu coloquei que eu não vou me manifestar, eu ponho que cabe ao cômputo do crédito refletindo aquilo decidido no processo. Isso, exatamente isso. Aí não tem problema nenhum. Resolveu o problema, tá ótimo. Então, eu posso fazer igual assim, então, porque se você não gastou, vai dar problema. Você vai ter que fazer o convite. E a gente não tem feito assim, a gente tem sempre vinculado um ao outro. Aí tá ok, aí concordo. Então, vou colher os votos. Eu não te dá provento parcial, né? Como o doutor Vermelhos abriu mão da ideia da diligência, né? Abri mão. Eu ia falar que a gente poderia, Heitor, sobrestar esse processo se a discussão fosse unicamente com relação à estimativa, né? Mas não é aí se sobrepõe a questão do PJ, que são retenções. O relator já concordou em fazer o adendo, acho que está de bom tamanho, está bem encaminhado. O que eu tinha restrição era o fato de poder a gente não deixar livre para não se vincular, como a gente sempre se vinculou, mas com esse parágrafo eu acho que tem que claro. É que se vincule ao decidido no processo.
Tá bom, então, doutor Giovana. Eu acompanho o relator. Para mim, assim, na verdade, esse adendo que o conselheiro Lisandro vai fazer, para mim, é o óbvio, assim. Ele tem que levar em consideração o resultado desse processo ou o andamento. Eu acho que ele não levaria. Eu prefiro pecar por excesso. Eu acho que vai ficar ótimo. Ficou excelente essa alteração. Eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator também, presidente. Utilizando o relator, doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutor Rafael. O relator, presidente. Doutora Moreira. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator. Eu também acompanho o relator, então o resultado ficou na provimento parcial da intermodalidade jurídica a tudo no centro do voto do relator, para quem tinha contribuído para apresentar um movimento, que analisa ele, seja leitura andar de origem do voto do relator. E aí ele vai fazer esse adendo também em relação a outros processos desse motivo, caso haja decisão do quando é isso, 104, a gente pode colocar o 105 agora, né? Vou colocar separado. Ok. Então vamos ao 105. Presidente, só pela ordem, não sei se é interessante o apoio voltar a gravar, se é importante a gente interromper e voltar, ou se a gente já segue direto. Amanda? Tivemos um problema na conexão, vamos ter que usar a gravação de vocês. Eu já estou gravando, mas aí vocês podem permanecer porque vai ser usada a gravação de vocês, tá bom? Tá ótimo. Então a gente podia fazer como o Lucas sugeriu, a gente interrompe no 104 e passa a gravar o 105, porque aí usa o vídeo. E aí já fica o dano. Já fica o dano. Tá bom, então, interrompendo a gravação, a gente vai retomar a seguir com o item 105 da pauta.